Santos Americanos. Seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web, e junto com o Marcão do Castelo, vamos falar da vitória do América no clássico contra o time do Código de Barras e essa parada forçada que o time vai enfrentar sem nenhuma partida oficial até o mês de abril. Isso, entre outros assuntos, além da divulgação dos nomes dos sorteados da última quarta-feira. Mas vamos começar falando do último clássico, Marcão. Com tantos tabus quebrados, você acha que os americanos comemoraram um pouco a vitória no domingo? Fala, César, torcida do América Futebol Clube. É igual aquele sentimento de dia do trabalho que cai no domingo, sabe como é que é? Valeu. Quebrou o tabu, mas não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada. Então fica aquele sentimento, mais uma semana broxante. Acho que já é a terceira ou quarta, né? Isso é perigoso, hein? Porque a gente viu um time, como a gente já tinha pedido para o primeiro jogo, os jogadores fossem mais focados, com maior disposição, mais atentos, fossem mais eficientes na finalização, que usasse a catimba. Pelo menos 80% disso que a gente pediu aconteceu no jogo contra o Código de Barras, nesse jogo. Porque catimba eu vi pouco, né? Finalização, a gente, apesar de ter feito 2 gols, a gente perdeu algumas oportunidades, mas, ao meu ver, desatenção no gol deles, e isso comprometeu, quer dizer, não foi só essa partida que comprometeu a classificação, todos já falaram isso, né, todos os produtores de conteúdo, de que a gente perdeu a chance de ir para final foi daqueles erros grotescos do Mateuzinho, o nosso lado direito que ficou descoberto no primeiro jogo. Se a gente tivesse classificado em primeiro naqueles empates contra o Vila e o Itabirito, né? Então, provavelmente, a gente não pode ser profeta do Apocalipse, apesar de eu falar que eu sou o profeta do Apocalipse, mas a chance da gente passar da Tombense, caso tivéssemos classificado em primeiro, seria muito maior. Então, gostei do time. A escalação inicial, todos já falaram que foi assustador. Você até me mandou o WhatsApp na hora. Escalou mal. Na hora que eu olhei Brenner, Felipe Azevedo, o mesmo meio de campo e o Jacaré, eu falei, putz, grilo, estamos lascados. Mas o time, ao contrário do que a gente previa com esses jogadores, jogou muito bem, muito bem. A gente pode aprofundar ou não durante o programa, mas ao meu ver, as peças que pecaram continuam as mesmas. Não adianta me falar que o Ale jogou bem, pode ter jogado bem em relação aos jogos anteriores. Era um volante Cerca Lourenço, né? O gol foi assim, teve um lance também, não consegue tomar a bola, não consegue. É impressionante. Cara, não tem como esse meio de campo ser rápido, ser marcador, com essas 3 peças jogando juntas. Infelizmente. Mas é aquilo que eu disse, no estatuto, inclusive o novo estatuto aí. O estatuto, eu vou pedir, inclusive o Jair Viana aí, o Rolon, a turma que entrou agora, para ver se consegue tirar da parte do estatuto, onde fala que o técnico tem que escalar a Lei e Juninho juntos, porque não sai. Nem o Felipe Amaral entra mais, César. Nem o Felipe Amaral entra mais na volância. Mas jogou bem, mas não adiantou nada, César. Eu acho, Marcão, é que após, né, a eliminação das semifinais, muita gente começou a procurar os culpados, ou, né, as razões do América ter passado para a final. E um que foi muito citado foi o Mateuzinho, pelo gol que ele perdeu no primeiro jogo, e com razão, né, foi um gol que não se perde, né, muito fácil, né, para um jogador profissional, e o Mateuzinho perdeu aquela bola frente a frente ao gol, e o América não saiu na frente do placar. Mas eu tenho percebido assim, muita gente esquecendo de outros jogadores e de outras pessoas envolvidas nessas 2 partidas que erraram, né? No primeiro jogo a gente teve aquela tabelinha pelo lado direito da defesa do América, em cima do Matheus Henrique, que se repetiu umas 5, 6 vezes, né? Com o Arana e mais alguém com ele ali pelo lado esquerdo do ataque do Código de Barras, e era justamente onde que o Cauã estava no túnel, na área técnica, era justamente ali em frente. E o Cauã viu aquela jogada repetindo várias vezes e não tomou providência nenhuma durante o jogo. No intervalo também trocou errado. Então, se na segunda partida ele acertou, para surpresa de todos nós, com a escalação do Brenner, do Jacaré e do Felipe Azevedo, na primeira partida ele errou violentamente a não providenciar, né, uma cobertura melhor o Matheus Henrique, naquela partida ficou totalmente perdido, envolvido, e ali saiu
saíram, né, os 2 gols que nós sofremos no primeiro jogo, justamente pelo lado do Matheus Henrique. A gente também não pode esquecer do Alê, como você disse. Eu vi aí algumas pessoas, alguns produtores de conteúdo aí, dizendo que o Alê jogou muito bem na segunda partida, especialmente no primeiro tempo. Aí eu lembro, agora o doutor Adolfo Parenzi aí comentou essa semana na resenha do Coelho, mas o Alê errou no primeiro gol, nessa jogada aí que eu estou comentando aí, em cima do Matheus Henrique. Ele não fez a cobertura que deveria ter feito, e errou no gol único, né, no gol de empate no jogo do último domingo, quando ele também não acompanhou o Paulinho e deixou o Paulinho entrar sozinho dentro da área e empatar o jogo logo no segundo tempo. Aí você disse assim, o time um pouco mais focado. Mas no caso do Alê, é impressionante como é que ele não foca e como é que ele não acompanha. Ele desiste da jogada a partir de um determinado momento, achando que se o cara passou por ele, já não é problema dele. O problema agora é de quem o atacante, o adversário vai enfrentar, né? Então ele joga a responsabilidade para o zagueiro, para um lateral, seja lá quem for do América, que esteja teoricamente fazendo a cobertura dele. E ele falou nesses 2 gols. Então, dos 3 gols que nós levamos, 2 gols tiveram participação do Alê, participação negativa. Você comentou aí sobre catimba, né? Que o América não cometeu catimba. Nem poderia, porque o América fez 1-0 logo no início do jogo. Tinha a obrigatoriedade de fazer o segundo, então ele tinha que realmente fazer o tempo correr para ele tentar fazer o segundo gol. E o que a gente viu, né, Marcão, foi o time do lado de lá fazendo muita catimba, muita cera, que eu estou vendo aí muita gente reclamando do excesso de cera e da falta de acréscimo de mais tempo ao final do jogo, mas foi justamente aquilo que a gente comentou antes do primeiro jogo, antes do segundo jogo, que o América devia saber engordar o tempo, né? E nós perdemos aquele primeiro jogo. Perdemos, não, empatamos, né? Sofremos um empate aos 51 minutos do segundo tempo, na fase de classificação, justamente porque o time do América não soube fazer isso. E tem um ditado aí que diz o seguinte, que bons times ganham partidas, times inteligentes ganham campeonatos. E o América não foi inteligente. Tinha possibilidade de terminar em primeiro da primeira fase, evitaria esse confronto agora, além, né, desses jogos da Tabirito e Vila Nova que você comentou, e o América não soube engordar o tempo quando devia e não soube combater quando sofreu, né, quando viu o adversário fazendo isso. A gente tem muita coisa para conversar, né, outros, né, sobre as expulsões, sobre as contratações, mas vou deixar aí o espaço aí para você acrescentar alguma coisa sobre isso. A gente fica frustrado, né, um sentimento de frustração, que é uma vitória que já há algum tempo a gente não tinha no Campeonato Mineiro, mas falando especificamente desse jogo, gostei, né, você citou Matheus Henrique, que tinha ido mal na primeira partida, nessa segunda ele jogou muito bem, ao meu ver, apoiando bem, e o Felipe Azevedo, óbvio, com a escalação do Felipe Azevedo tem esse papel tático, né, de dar aquela cobertura, de segurar a onda ali, já que a nossa volância é muito ruim. Então o Felipe Azevedo consegue voltar e acompanhar bem. Então o Matheus Henrique jogou, ao meu ver, muito bem, assim como o Júlio repetiu as partidas contra o Código de Barras, muito seguro, pena que machucou no finalzinho ali, o esforço dele, a dedicação, né, durante o jogo. É inevitável não citar o Brenner, parece que ele fez um regime inverso, vamos dizer assim, porque ele estava mais fino do que aquele jogo contra o Maringá, perdeu bons quilos, e gostei da participação dele, não só do gol, mas você via que ele estava se esforçando muito na saída de bola ali do time do Código de Barras. Até o zagueiro dele, o Gemerson, levou um cartão idiota, porque ele estava atento, o Brenner estava atento ao jogo. Então eu gostei muito da partida do Brenner, achei ele muito participativo durante o jogo todo. E o Jacaré, que fez aquele gol monstro, né? Foi um golaço. Golaço. Jogou bem também. A questão é aquilo, né? Ano passado, quando a gente caiu, a gente ficava falando que o desafio do time da América é encontrar o equilíbrio. O cara jogava uma partida boa, 2 ruins, uma boa, 3 ruins. Então a gente tem que tentar, pelo menos no Campeonato Brasileiro da Série B, manter uma regularidade. Esses caras jogarem 3 partidas boas, aí joga uma mal, ou joga 4 boas, sabe? Porque fica essa irregularidade. O Dalberson jogou bem mais uma vez, e ao contrário do que alguns colegas disseram, os que entraram no segundo tempo, eu não vi que entraram bem, não. Achei que o Nicolas entrou mal, Renato Marques entrou no finalzinho, entrou mal,
Tudo bem, o Pedro, zagueiro, Pedro Barcelos, né? Não inventou, seguro. O Benítez dando aquele show dele, ficou pé da vida que o juiz acerta aquela bola, hein? Aquela bicuda, hein? Ia ser engraçado. O homem ficou louco. E teve mais um indivíduo que entrou, era o Benítez, Renato. E o Adson. Eu não gostei, o Adson, achei ele, às vezes que foi acionado, não produziu muita coisa, não. É outro desafio que eu vejo. Como nosso elenco é muito limitado tecnicamente, quando eles entram, raramente geram um impacto na dinâmica do jogo. Isso, ao meu ver, é o outro desafio que o nosso Cauã vai ter que ajustar. Então, César, classificamos? Não. Jogamos bem, ganhamos, quebramos um tabu, e agora é esperar um mês para cornetar, César. Verdade. E eu esqueci de comentar que o Brenner também perdeu um gol, né, nesse segundo jogo, que eu vi pouca gente criticando o Brenner, e não tô querendo defender o Mateuzinho não, viu, gente? Eu acho que todo mundo aí, essa turma toda que eu falei, tem culpa no cartório, né? Mas como o Brenner fez o gol, né, o primeiro gol, mais ou menos que a turma absolveu aí o Brenner ter pedido aquele gol, que ele poderia ter parado a bola, né, não precisava ter rebatido imediatamente, poderia ter sido um pouco mais cauteloso, vamos dizer assim, né, e ter chutado a bola ao gol de uma maneira diferente e ter feito o segundo gol antecipadamente. Sobre o jogo, né, você citou aí vários jogadores que se destacaram e alguns que ficaram devendo, né? A gente viu esse final de semana a aberração do prêmio de melhor em campo, né? Da Rádio Itatiaia, que a gente elogia aí pela cobertura que a Itatiaia dá do América, né? Desde muito tempo, mas foi constrangedor ver a Itatiaia elegendo o Scarpa como o melhor jogador em campo, sendo que quem assistiu o jogo pelo Premier deve ter notado, deve se lembrar que o próprio Henrique, aquele comentarista do Premier do Sport TV, falou que o Scarpa estava mal, né? Chegou um momento que ele estava tropeçando na bola, talvez até pelo gramado, né, do Independência, que estava muito ruim, né, pelo lado aberto ali, mas o Scarpa fez um segundo tempo melhor do que ele fez o primeiro. Só que o prêmio que é dado ao melhor jogador é dado pela Gerdau, que é patrocinadora da Itatiaia, é patrocinadora do Código de Barras, e como a gente já conhece, né, Marcão, eles se sentem na obrigação de, quando o time do lado de lá perde, eles precisam justificar de alguma forma ou compensar, né, elegendo ou o jogador do lado de lá como melhor, ou eles fazem alguma coisa, né? Eles não podem, né, comentar que o América jogou bem, que o América foi superior, que deu nó tático, o que for. Eles querem mostrar para a torcida adversária, que é maior número, né, se justificar ainda mais sendo os donos, né, da SAF do lado preto e branco, né? Então, uma coisa ridícula, né? E só nesses detalhes, né, que uma emissora, né, esportiva vai perdendo a sua credibilidade. E é de lamentar, né, Marcão? É de lamentar, até porque a gente gosta muito do Enio Lima, a gente gosta muito do Thiago Reis, mas é de lamentar, mas a gente não se surpreende, porque o que a gente tem percebido da imprensa mineira nos últimos meses é uma coisa horrenda, para não dizer nojenta, né? Aquela turma da Bandeirantes, cada um pior do que o outro, naqueles donos da bola. Comentários cada vez mais só novais que eu tiraria do balaio ali. Você viu o Chico Maia? Gente, Orlando Augusto, eles colocando uns comentários referentes ao América no X, no antigo Twitter, que me faz lembrar aquele comentarista da peruquinha. Gente, como é que pode? Eu já falei isso algumas vezes, não vou ficar citando também, dando moral para esse povo, não. Tudo bem que existe o bairrismo da imprensa paulista, imprensa carioca, mas aqui em Minas está um negócio fora do contexto. Primeiro que eles não entendem nada de futebol. Se o cara entendesse de futebol, mas são muito ruins, muito fracos, e agora querem falar, realmente o América incomodou muita gente, César. O América incomodou muita gente, porque esses caras, em relação ao falido Azul, o time Azul, da questão do Martínez, não ter vendido para eles ficaram loucos. E o Código de Barras, até o super-herói deles falando que quem merecia ser campeão era o América. Então, pena que eu até falei nessas que eu queria derrubar o Filipão. Nós derrubamos o Filipão quando a gente tinha derrubado o Filipão antes, galera. Não agora.
Então, fazendo um adendo sobre a credibilidade da nossa imprensa mineira, aí você citou Itatiaia, mas tem muita gente ruim, muita gente ruim. Fico pensando nas escolas de jornalismo, a gente tem um exemplo dentro de casa, né? Como é que forma profissionais desse quilate, para não falar outra coisa? Porque quilate não tem nenhum, né? Eu fico com pena do Enio Lima, sabe? Porque se você pegar aquela turma que estava no último jogo, tenho pena do Enio Lima. Sobre essa questão do barrismo, no primeiro jogo, quem assistiu pelo Premier também, quem estava comentando era o Lédio Carmona e aquele ex-jogador que jogou no time preto e branco aí, o Richarlison. No primeiro tempo eles estavam criticando o América não estava agredindo o adversário. Só que o América não tinha que agredir o adversário, o América jogava por 2 empates. Então, eu fico realmente assim, perplexo de ver uns comentários desses assim, que normalmente são movidos pela cor da camisa, né? pelo time que torce. E uma coisa que você deve ter notado, Marcão, que antes os comentaristas faziam questão de não falar os times que eles torciam. Hoje parece que liberou geral. Os caras, assim, eles não fazem questão nenhuma. Primeiro de não falar o nome do time. Eles falam, top, é esse ou aquele. Ou quando não falam, eles demonstram nos seus comentários, né? As atitudes são tão escancaradas que fica claro de que lado que eles estão. E a imprensa mineira, especialmente, quando envolve o América, tirando, eu acho, o Thiago Reis e o Enio Lima, não lembro de algum outro aí que se declara americano ou que defenda o América tão bem quanto esses dois, o restante da imprensa mineira, olha, tendo oportunidades, eles vão contra o América. Não, tem até aquele comediante, aquele projeto também de jornalista também que comenta que está na Itatiaia, que é muito, muito limitado. Mas eu só, nesses minutos que a gente tem conversando aí de mídia, quando aparece um Pedrinho, né, o Pedrinho que jogou no Vasco, agora é presidente do Vasco, e sai da mídia, quando tem o Juninho pernambucano e sai porque teve problema, é curioso do Vasco também, né? O Vasco, ele lança bons comentaristas de futebol. É diferente, né? É diferente, os caras fazem análise tática, por isso que eles não conseguem ficar nesse meio. Porque imagina uns caras desses, ouvindo um tanto de baboseiro, tanto de idiotice da grande massa dos comentaristas. O cara não aguenta não, César. O cara cansa, assim. Até o próprio Edmundo, o Edmundo também que era do Vasco, todos temos comentaristas que são o Vasco, como eu disse. Até o Edmundo, quantas vezes o Edmundo brigou com PVC ao vivo, gravado, porque, gente, vocês são muito burros, Eu não vou ficar perdendo tempo com a questão. Por isso que eu falo, vamos enaltecer a produção de conteúdo da torcida da América. Todos os produtores de conteúdo. Porque essa turma aqui de Minas, vou resumir Minas aqui, é difícil você pincelar um, que fala assim, esse cara é bom de serviço. Ou ele é isento. Ele não coloca a camisa do time que ele torce na frente do comentário. É difícil achar César. Falta coerência, entre outras coisas, né, Marcão? Agora, ao final do jogo contra o time do Código de Barras, a gente teve as expulsões do Moisés, do Benítez, do Renato Marques e do Salom. O Renato Marques, a gente já comentou, e ele mesmo confirmou, né, de que ele é esquentado. Né, ao final aí do jogo, o Benítez, eu acho que ele não tentou acertar o juiz, eu acho que foi raiva mesmo, ele quis chutar para qualquer lado, o juiz estava no meio do caminho, não acredito que o Benítez tenha feito isso de forma proposital. Mas o que o Renato Marques tinha que vir, ficar entre o Benítez e o juiz? Eu pensei que ele estava separando o Benítez, né, para não ter um atrito com o juiz. Ele veio dando peitada no juiz. Aí o Moisés, que a gente elogiou tanto aqui, pô, Moisés, jogador experiente, multicampeão e tal, e o Moisés também brigando com o juiz. E para piorar, vem o Salum, que falou que foi lá só para tirar os jogadores dele, né, que ele fala com os meus jogadores. Ele vem chamando cara de medroso e tal. Não estou falando que o juiz tenha sido ótimo, maravilhoso, mas primeiro, como eu citei, e aí eu sei que muita gente não vai concordar comigo, nós não perdemos o jogo. Nesse jogo, não foi só culpa do Mateuzinho, não foi só culpa do Breno, não foi culpa só do Alê, foi a soma de fatores. E se tivesse mais 1, 2, 3 minutos ali, eu acho que o América também não faria o gol, não, porque o América já estava desesperado, já estava o Dalberson indo para a pequena área, cobrando escanteio. Se tem alguma coisa que a gente pode tirar de positivo nesse jogo, primeiro foi a entrega realmente dos jogadores, de boa parte. Segundo, foi a quebra desses tabus todos, né? A gente não está comemorando porque não fomos para a final, mas quebramos um tabu, né? Menos uma coisa para a gente ouvir no próximo clássico.
E uma coisa que eu acho que seria interessante a gente comentar, Marcão, é que nos últimos 2 anos o América esteve muito próximo de ser campeão mineiro. Não foi campeão mineiro por esses erros que a gente apontou aqui, por essa falta de atenção, talvez por uma falta de investimento, porque se você pegar os nossos 2 principais adversários, fizeram os 2 últimos anos, pelo menos que eu me lembro, bem fracos, com mudança de treinador, com mudança de jogador. Enquanto nós tínhamos uma base toda, né, manteve o Mancini no ano passado, manteve a base. Esse ano também, embora tenha sofrido uma série de modificações aí, né, o time base é o do ano passado, com todas as reclamações que nós já fizemos. E você vê que o Filipão ser mandado embora antes de uma final, você vê que realmente nem eles, a torcida deles estava comemorando, inclusive, a dispensa do Filipão. E o outro time está se remontando, né? Cada dia chega um jogador diferente. Então, são os 2 anos aí que o América perdeu a chance, na minha opinião, né, de ser bicampeão. Um trabalho um pouco melhorzinho, um planejamento um pouco mais bem feito, um investimento mais bem qualificado, não ter trazido aquela barca que trouxe no início do ano passado. No ano passado trouxe a barca, esse ano o navio não tinha ninguém, né? A barca estava vazia, né? Faltou gente, né? Então, um pouquinho mais de planejamento, um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de foco, o América estaria comemorando não só a segunda final, mas acredito até o segundo título, Marcão. Mentalidade vencedora. É o que falta. É o que falta. É o que falta. Não adianta jogar uma partida bem acima da média ou fazer uma campanha, que a campanha, se parar a pensar, foi o melhor ataque do campeonato, por enquanto, né? A defesa menos vazada, com o Mastriani ali como artilheiro, pelo que eu sei, por enquanto. Uma derrota apenas. Então a campanha foi boa, mas não foi campeão. E aí? E aí? Se o time do Código Barras for campeão, ele tem 4 derrotas do campeonato. 4 derrotas pro campeonato. Ele pode ser campeão com 4 derrotas. Nós somos eliminados com 1 derrota. É a diferença. É a diferença. Tem jogadores ali que nunca foram campeões de nada. Nada. E se for campeão também não vai fazer diferença, sabe? Eu insisto nessa tecla de que tem que trazer um cara que está acostumado a levantar a taça, está acostumado a receber a medalha de um título, para aí ver quantos títulos no elenco do América, time profissional, quem são jogadores campeões, quem já ganhou um título, que seja um título regional. Depois a gente vai fazer essa pesquisa, pegar o elenco, entrar lá no site do América, dos jogadores, quem já foi campeão regional e há quanto tempo atrás? Que aí chega o cara que foi campeão catarinense. Quando? Quando ele saiu da base, com 19 anos. Depois nunca mais ganhou mais nada. Porra. Não adianta, quero ver. É o caso do nosso Juninho, né? Ele foi campeão da Série B. Acabou. Com 400 e tantos jogos. E é o capitão. Então, a gente fica repensando isso constantemente. Vale a pena trazer jogador que não tem essa mentalidade vencedora? Se esses possíveis reforços que o Soberano vai trazer são só oportunidades de mercado mesmo? Complicado, viu, César? Não tô desanimado não, tá, galera? Porque eu não acompanho esses times aí da Série B aí, que vão disputar com a gente. Eu sei que o Novo Horizontino tá na semifinal do Paulistão, que a gente quer sempre pegar a rebarba, os destaques do Paulistão. Só que os destaques do Paulistão vão pro Palmeiras ou pro Corinthians, não vem pra cá. A gente pega a segunda leva, né? Ou terceira leva. O Santos, que tá na Série B, semifinalista do Paulistão. Aí tem os times lá que... O Amazonas, eu não conheço o futebol do Amazonas. O Brusque, acho que o Brusque está na Série B. Eu não conheço. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de achar que a Série B vai ser tranquila e de que esse elenco é capaz. E outro detalhe pequeno, como diria o outro, de que como o calendário, agora não tem desculpa, né, de vamos escalar o time misto, vamos escalar o time titular. Achar que pelo fato de ter uma agenda mais folgada, isso vai nos favorecer. Lógico que vai nos favorecer. Só que essa pancada de time que está disputando a Série B também não está disputando mais nada não, galera. Fica a dúvida, César, fica a dúvida. E você comentou aí sobre as apostas do Salum. Essa semana nós fizemos uma pesquisa se após a desclassificação do América no Campeonato Mineiro, se o torcedor está pessimista para a Série B, otimista, acredita que precisa de reforços, pensa que o elenco é suficiente ou se poucas posições precisam ser reforçadas. A imensa maioria, 63%, votou que
acredita que o América precisa de reforços. 16% está pessimista para a Série B, 13% acha que poucas posições precisam ser reforçadas, apenas 6% está otimista para a Série B e 3% pensa que este elenco é suficiente. E essa semana, né, Marcão, o América anunciou a contratação do jogador Alisson, que estava no Atlético de São João del Rei, que tem ainda parte dos seus direitos pertencentes ao time azul, e começou aquele negócio da cota da disciplina, né? O jogador disciplinado desse elenco vai ser o Alisson, né? Porque ele foi emprestado pelo time do Barro Preto em virtude de 2 atos de disciplina que ele cometeu no passado aí, em período Bateu de em quem? ano. Bateu em quem? Bateu em alguém? Deu cano em alguém? O que ele fez? Eu pessoalmente atropelou não, alguém? eu pessoalmente não sei. Todo mundo fala que tem ato de disciplina, ninguém sabe, eu não vi, né? Algum ato de disciplina ele cometeu. E o América, é lógico, cresceu o olho, já foi contratado. E ao final da partida do domingo, o Salum deu uma entrevista para Itatiaia falando que vai trazer mais 2 atacantes, que ele acha que do meio para trás está tudo bem. Então precisa de mais 2 atacantes. Sendo um de velocidade, mas que vão ser jogadores mais aposta. Quer dizer, é coisa típica do Salum, né? Jogador de aposta, de velocidade. E aí a gente não tem a mínima ideia de quem ele esteja pensando, mas já deu para perceber, primeiro, que o Renato Marques, por mais que a gente goste dele, torça por ele não é o atacante ideal para uma Série B. E a entrada do Brenner nesse último jogo aí mostrou a diferença que faz você ter um centroavante mais forte. Série B, principalmente, isso é importantíssimo. E até me lembrou muito o Bill, viu, Marcão? E o Bill, quando veio para o América, já não estava numa forma física assim mais tão boa, mas ele fazia um trabalho de pivô, né, muito bom. Ele vencia combates ali nas defesas adversárias pelo corpo, pelo físico que ele tinha, mesmo que já tivesse um pouquinho mais gordo, né? Mas o Brenner fez uma boa partida, principalmente por causa disso, né? Porque ele, como diz o Adolfo Parenzi, de novo, citando ele aqui, né? O bundudo, né? Tava o bundudo do lado de lá e o Brenner fez mais ou menos o mesmo papel, né? Embora a gente reconheça que ele não tem a mesma técnica do jogador adversário lá. E esse atacante de velocidade, me parece também que já perceberam que o Fabinho não é aquilo que se pensava, né? Um atacante que não chuta gol não é atacante, né? Ele devia ser, talvez ele seja um meia, né? E o América realmente precisa de mais jogadores. E o incrível, né, Marcão, que a gente vai procurar um atacante porque nós vendemos o Mastriani, né? Que fez 6 gols, é o artilheiro do campeonato, tendo feito 2 partidas. E agora nós temos que ir no mercado para procurar uma aposta, né? Para ver se vai dar certo de um atacante para o restante da temporada para tentar fazer o América subir, Marcão. Apostas do Salum, já que a gente está em casa de apostas, né? Eu não apostaria os meus dólares, os meus centavos. Eu estava vendo o lance do Matheus Gonçalves no Bavi, meu Deus. Como é que eles trouxeram esse cara e não venderam para o Vasco naquele momento? Quem puder pesquisar na internet, o Matheus Gonçalves, o jogador do Bahia, já estava fora de campo, ele dando uma bicuda no cara, fora do campo já. Fora do campo, ele querendo tirar a bola do cara fora do campo, cruzar a bola. Dadá Belmonte, Matheus Gonçalves, Everaldo, que em algum momento ele até nos encheu de esperança, né? Principalmente na pré-Libertadores, Libertadores. É difícil. Aí, em alguns momentos, a gente tem que pedir pro Príncipe jogar deslocado ali, né? Que é o único jogador pequeno que não é rápido. Então, como diz o Jair Viana que fala isso, é o único jogador pequeno que não é rápido. Esses fenômenos, os femônimos, esses são os femônimos do Soberano e do nosso diretor de futebol. Eu não sei o que dizer, César. Assim, que a gente precisa de um jogador velocista, sim, porque nem o Fabinho nem o Jacaré são, mas o Jacaré pelo menos chuta a bola, ele tenta de qualquer jeito. O Fabinho não tenta. O Renato Marques realmente, para a Série B, eu não sei se ele vai conseguir ter uma performance boa, né? Ele precisa de mais rodagem ainda. Não estou falando que ele é ruim, não. Pelo contrário, eu vejo muita gente crucificando, mas você tem que ter parceiros ali que ajudem pelo menos. E a esperança é o Benítez na Série B, porque ele jogou muito pouco no Campeonato Mineiro, que ele consiga jogar mais tempo. Na Série B é correria e porrada também, né, César? E se der porrada no Benítez, fico imaginando aqueles campinhos
pelo Brasil aí que os caras vão descer a lenha. Então, acho pouco. 2 atacantes, acho pouco. Além do indisciplinado aí, que eu também não sei se ele bateu em alguém, atropelou alguém, roubou alguém. Não sei qual é a indisciplina. Não me lembro dele jogando, mas aqui também ele joga de volante, né? Você sabe quem que é volante no nosso time, né? Vai sair quando? Os dois. Então, é aquele negócio. Pode trazer volante. Se os caras não conseguem jogar, vai ser sempre uma opção. Porque é o seguinte, César. Depois vocês contam aí. Quantos jogos o Ale e o Juninho foram suspensos? Suspensos. São poucos jogos. São pouquíssimos jogos. Então, para o Alisson e o Felipe Amaral começarem como titular, tem que acontecer uma coisa assim, o Halley voltar. Sabe como é que é? Difícil também. A palavra, eu sempre falo da palavra difícil porque são peças, como diria aquele ministro, imexíveis, César. Sem dúvida, Marcão. E difícil é você não participar do sorteio dos Santos Americanos, que essa semana aconteceu, né? O segundo sorteio pela Loteria Federal. E o ganhador, para aqueles que comentaram nos episódios de 68 a 71, foi o Raul Batista, que tinha a dezena 87 e que foi igual ao do primeiro prêmio da extração da última quarta-feira, dia 20. E como o prazo para o ganhador do primeiro sorteio nos procurar se expirou também na quarta-feira, a outra caneca vai para o portador da dezena 90, igual ao do segundo prêmio da Loteria Federal, entre os ouvintes que enviaram comentários nos episódios de números 64 a 67. E o ganhador foi Humberto Guimarães Bernardes. Nós já divulgamos aí nas nossas redes sociais, o Humberto já entrou em contato com a gente, agora só falta o Raul Batista, viu, Raul? Mande um e-mail para a gente no podcast santosamericanos@gmail.com, seu telefone, endereço, para a gente poder combinar a entrega do seu prêmio. E queremos aproveitar para agradecer aos novos inscritos no canal e também aos fiéis ouvintes do Santos Americanos que, por deixarem comentários no YouTube, já estão concorrendo ao próximo sorteio de uma caneca de chopp com o escudo do América. São eles Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Antônio Assis, Antônio Barroso dos Santos, Augusto Campos Rezende, Diego Henrique, Edmilson Tinoco, Emerson Mascarenhas, Eduardo José Correia, Felipe Uai, Flávio Azevedo, Gilmar Pereira, Cláudio Vilela, Guilherme Rosenburg, Joaquim Botinha, JCV 1962, José Alves Aguiar, José Carlos Molinero, José Eustáquio Perpétuo, José Flávio Moreira, Cuba Knights, Leonardo Garcia, Florão da América, Lucas Lopes, Luiz Alberto, Max Lacerda, Otto Mol, Raul Baptista, de novo, é o ganhador, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Tetaiuia, 18. Se você ainda não está participando do sorteio, basta deixar um comentário no episódio da semana no nosso canal do YouTube para receber um número para concorrer. Lembrando que quem já comentou em episódios anteriores pode comentar de novo para receber um número adicional. A caneca do América é um presente dos Santos Americanos e da Contacto Brindes. Visite a página da Contacto Brindes no Instagram ou site www.contactobrindes.com.br e veja a enorme variedade de produtos promocionais para a sua empresa ou o seu evento. A Contacto Brindes fica na Rua Platina 1863, no Calafate, em Belo Horizonte. Muito obrigado por nos acompanhar. Na semana que vem estamos de volta com os Santos Americanos. Abraços a todos e Marcão, até a próxima sexta-feira. Falou tanto de caneca de chopp que eu vou tomar um chopp. Falou, galera, aquele abraço. Santos